Olá pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Vamos analisar mais uma questãozinha aqui da prova da Petrobras de 2014 e essa questão se refere à metrologia. Tem muita frequência de questões relacionadas à parte de metrologia, de medida, tá? Na prova de instrumentação. O que ocorre? Existem alguns termos técnicos que são importantíssimos para você analisar. Eu vou gravar um vídeo depois muito específico sobre metrologia, né, sobre todos esses termos técnicos utilizados na parte de medição, que vai ficar mais fácil vocês interpretarem e conseguirem entender essas questões, que ficam muito fora do nosso cotidiano de trabalho, de estudo, enfim, é uma coisa muito específica. E essa questão ela se refere ao erro sistemático. O erro sistemático é aquele que persiste, que é sempre o mesmo, que é sempre acontece aquele erro. E quando você vai fazer um ensaio metrológico num laboratório, o que acontece? Você trabalha com as condições ideais de temperatura, não tem vibração, é um ambiente que você vai ter o mínimo de perturbações possíveis. E aí então você vai fazer o ensaio e descobre que todas as medidas que você está fazendo com relação àquele instrumento, ela apresenta um erro que é sempre igual, ele é um erro sistemático. Esse erro pode acontecer ao longo de várias medições, né? Ou num determinado trecho da faixa de medição, mas ele é sistemático, ele se repete. No caso aqui, tem várias alternativas, né, em que a gente vai analisar, mas a que fica mais próxima, né, a que eu optaria e que é a real, é a letra E. Mas a letra A o que fala? Resultado de uma medição menos o valor verdadeiro da medida do mensurado. Isso aí é a definição de erro, né? Seria um erro, até um erro estático mesmo. É um erro estático, não é o foco da nossa pergunta aqui, né? Porque a pergunta, o que está falando? Ela está perguntando o que aqui na questão 28? Segundo o vocabulário internacional de metrologia, o erro sistemático então está querendo saber o que é erro sistemático. Essa definição da letra A é erro estático, é erro comum. Na letra B, ela pode confundir um pouco a interpretação, tá? Em relação à letra E, porque ela é muito parecida com o que fala a letra E. O que diz a letra B? Resultado de uma medição menos a média, aí que está. Resultado da medição menos a média. Então isso significa que você já fez as várias medições, calculou uma média e está referenciando a diferença de um erro que você constatou naquela hora com a média. Então aí já é o meio caminho andado para eu descartar essa alternativa. Menos a média, que resulta de um número infinito de medições do mesmo mensurado. O que é o mensurado? É o objeto da sua medição, é o que você está focado, é o que você está fazendo, você está gerando a variável e aí você usa o seu instrumento a ser calibrado e usa um instrumento padrão. Então, você está fazendo as várias medidas, aqui está dizendo que vai ter que tirar uma média e comparar aquela medição com a média. Então, já estou descartando essa possibilidade. Menos o mensurado efetuado sob condições de repetibilidade. Essa parte final, é claro, você tem que sempre fazer o seu ensaio metrológico dentro de condições de repetibilidade. Que condições são essas? Um laboratório bem equipado, com temperatura constante, sem vibração, sem nenhuma interferência externa ou com um mínimo de interferência externa. Letra C. Valor médio obtido através de diversas medições de um mesmo mensurado menos o seu valor de referência. Descarto também, porque não é uma média. O erro sistemático é aquele erro que você percebe que ele vai acontecer de uma forma constante, de uma forma sistemática, repetitiva, né? Na letra D, erro da medição dividido por um valor verdadeiro da medida do objeto da medição. Aí já enfim, também não tem a ver com erro sistemático. Então, você não vai pegar o erro, né, o erro da medição e dividir pelo valor verdadeiro.
não vai obter, não vai chegar a ponto nenhum com relação a erro sistemático. Agora, na letra E, sim, medida que resulta de um infinito número de medições do mesmo mensurado, efetuadas sob condições de repetibilidade, menos o valor verdadeiro do mensurado, é claro. O valor verdadeiro, na verdade, ele é o valor que o instrumento padrão vai te mostrar, que você supõe que seja um valor verdadeiro, mas o valor verdadeiro, ele não existe, ele é uma hipótese. O seu instrumento padrão, ele te apresenta um valor de referência, que você julga ser o verdadeiro. E aí você vai fazer um conjunto de infinitas medidas e vai obter o resultado em comparação com o seu instrumento padrão. E aí vai constatar que existe o quê? Uma repetição, né? Uma sistematização daquele erro. Então essa questão da letra E é a questão que eu marcaria, é a questão correta para se marcar, ok? Então, gente, muito cuidado com a interpretação quando for trabalhar com metrologia, com questões relacionadas à metrologia. Tranquilo, pessoal? Então vamos à próxima questão. Então, pessoal, essa questão se refere ao protocolo de comunicação, o Fieldbus. O Fieldbus foi um protocolo de comunicação criado no finalzinho da década de 80, envolvendo uma empresa chamada Smart, uma empresa capital 100% nacional. A Smart desenvolveu toda a parte física, né? Foi responsável pelo desenvolvimento da parte física, mas ocorreram outras empresas, né? Outras multinacionais que trabalharam em cima desse protocolo, e é um protocolo de altíssimo nível, que envolve quase todas as camadas do nosso modelo OSI, né? E existem alguns blocos, blocos funcionais, em que estão envolvidos nesse protocolo Fieldbus. E como ele pergunta aqui, em uma rede industrial de Fieldbus Foundation, né? Foundation Fieldbus, são utilizados blocos para sua configuração. Neste sentido, o bloco PID é encontrado na classe de blocos. O que significa o bloco PID? PID é proporcional, integral e derivativo, é um bloco de controle. Você já pega esse bloco pronto, entra com alguns parâmetros de controle, ação derivativa, ação integral, ganho e outros detalhes em que você vai configurar o bloco PID, né? E você escolhe essa função dentro da biblioteca de funções do protocolo Fieldbus. Tranquilo? Então aqui, o que está perguntando? Nesse sentido, o bloco PID é encontrado na classe de blocos funcionais de controle e cálculo, porque você tem um grupo de blocos de funções, né, e que você vai escolher para compor a tua configuração. Você vai montar a tua configuração e colocar o controlador para fazer o trabalho com o processo. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado, tá? Blocos funcionais de controle e cálculo. Beleza, pessoal? Vamos à próxima.